Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, Esse pai também, essa noite, nós estamos em pé, geração de José cantando, Giovanni cantando. Bênção de Deus, meus irmãos. Enquanto a gente estiver pregando, eu faço um pedido à igreja. Ore por nós e lhe dê graça, Senhor. Fale comigo nessa noite. Porque muitas vezes a gente está pregando e vejo um conversando com lado, outro conversando com o outro. É verdade. Aí é criticando o pregador. Aí misericórdia. Ore pelo pregador. Amém? Amém. Ore para que Deus venha dar graça, venha usar, venha falar. Nós sabemos, meus irmãos, cada um de nós tem a nossa necessidade, não é verdade? E Deus conhece a de todos. Deus conhece a de todos. Que Ele venha falar. O Senhor me deu essa palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Essa palavra Deus me deu enquanto eu estava orando uma tarde, faz alguns dias. Uma tarde, eu orando, e veio na minha mente esse texto. Quando vem, a gente já sabe que é a direção de Deus. A gente foi orar, vamos estudar ela, vamos aprofundar. Eu acredito que Deus irá falar aos nossos corações. Então, cuidado aí, meu irmão. Acredito que Deus irá falar aos nossos corações. E baseado nesse texto, eu quero falar o chamado de Deus a Abraão. O chamado de Deus a Abraão. Aqui nós vamos ler Abraão, porque ainda não tinha mudado o nome. O nome de Abraão para Abraão só vai ser mudado no capítulo 17 de Gênesis. Quem achou o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diga bem forte: Amém. Pronto, vamos lá. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, para encerrar. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Amém? Eu acho lindo esse versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. O que é isso, irmão? Não sabe dizer o que é isso? Obediência. Vamos já falar. Meus queridos irmãos, como diz até mais adiante no texto, Abraão, aqui falando de Abraão, vou chamar sempre de Abraão. Abraão foi um homem chamado por Deus por meio de uma sociedade pagã, uma sociedade aonde vivia no paganismo, no pecado, no mundanismo. Mas mesmo assim, Deus olhou para Abraão e disse: é o meu escolhido. E ele foi chamado, como aconteceu com todos nós. Eu, há 20 anos atrás, eu tinha 17 anos de idade, e eu fui chamado do paganismo. Vivia no mundanismo, vivia no paganismo, junto com a minha família. Não sou contra a religião, mas era católico. Minha família toda católica. Hoje já tem gente crente, minha irmã é crente, a minha cunhada é crente. Glória a Deus. Crente, graças a Deus. Mas o Senhor nos chamou como chamou você, porque Ele tem um propósito com a sua palavra. E aqui eu coloquei em primeiro lugar no chamado de Abraão. O que foi que Deus fez? Versículo 1. O Senhor disse a Abraão. O Senhor disse a Abraão. O que é isso? Deus fala a Abraão. A primeira observação é isso: Deus fala a Abraão. Quando Deus chama alguém, Ele fala, Ele convoca. E a Bíblia diz para nós andarmos de modo digno
digno da vocação do qual fomos chamados. E como é que eu ando de modo digno da vocação que eu sou chamado? Exatamente fazendo a vontade de Deus, saindo do meio do mundanismo e vindo para a casa de Deus, para o centro da vontade do Senhor. E eu coloquei aqui, Deus fala aos seus filhos de diversas maneiras. Quando lemos a Bíblia, ele fala, infelizmente, meus irmãos, vivendo uma geração preguiçosa, podemos dizer preguiçosa, cansada, é correria para lá, para cá, corre para lá, corre para cá, e às vezes a pessoa deixa de ler a Bíblia. A Bíblia é o alimento diário do crente, sim ou não? A palavra de Deus, ela deve estar na nossa vida constantemente. O que é que diz o Salmo 1? Medito na tua palavra dia e noite. Meditar. O que é meditar? É internalizar a palavra de Deus dentro do nosso coração. Muito conhecido, o salmista diz: guarda, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que eu vou guardar a palavra se eu não leio a palavra? Fica difícil. Deus também fala conosco através do ensino. Aqui nas terça-feiras, o pastor Denis estava ensinando. Através do ensino, ele está falando aos nossos corações. Deus também fala através da pregação. Domingo, culto de pregação, mensagem poderosa, maravilhosa. Deus também está falando ao nosso coração. Porque Deus fala àqueles que Ele chama, com propósito, com o objetivo que aquela pessoa venha ouvir a voz de Deus. E Ele também fala pessoalmente através do Espírito Santo. Pessoalmente. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo? Fala assim com a mão. Deixa eu ver. Deus fala. Ele fala da Bíblia, do ensino, da pregação, e fala também pessoalmente através do Espírito Santo. Eu nunca me esqueço uma vez. Eu ia fazer uma besteira, ia tomar uma atitude precipitada, e eu ouvi sonoramente, escute isso, a voz de Deus falando: Edivaldo, falou com o meu nome, não faça isso. E eu me atentei, aquietei meu coração e não fiz o que eu ia fazer, que era besteira. Deus fala, orientando, exortando, ensinando, corrigindo a nossa vida. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a sua voz, o que é que nós devemos fazer? Não endureçais o vosso coração. Nós lembramos muito, tanto do povo de Israel no Egito, como também de Faraó. Deus anda falando e ele de coração endurecido. De coração endurecido, rejeitando a palavra do Senhor. Qual foi a consequência? 10 pragas ali no Egito. Ao povo de Israel que endureceram o coração e tentaram a Deus no deserto. Quem saiu da terra, quem saiu do Egito, podemos dizer, em idade dos que nasceram lá no Egito, que saíram, só entrou na terra prometida Josué e Caleb. O resto ficaram, porque endureceram o seu coração para a palavra de Deus. E o nosso coração deve ser sensível a ouvir a voz do Senhor. Por isso a Bíblia diz: portanto, se hoje, escute isso, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. 40 anos. Faltou comida, vinha maná do céu. Faltou carne, vinha cordoniz. E aí o povo ia sendo alimentado por Deus, vindo as obras. Mas Deus mesmo diz: olha, aquele povo é de dura serviço, é de coração incrédulo, e não poderá entrar na terra prometida. Temos que abrir nosso coração, ser sensível, e quando a gente está pregando, quando o pastor
pastor está ensinando, quando o irmão está pregando, nós vamos recebendo do Senhor essa palavra, não é para A nem para B, é para mim mesmo. Eu recebo do Senhor essa palavra. Eu quero para mim, eu quero me consertar, me converter, eu quero ser uma pessoa melhor, porque o meu foco é Jesus, é Deus. Eu quero morar no céu. E deixa eu ver quem é que quer morar no céu, que pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós não temos compromisso com o homem, nós temos compromisso com Deus e com o céu, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus também falou a Josué e disse: seja forte e corajoso. Josué 1:9. Aqui fala que Moisés estava morto e agora a terra prometida ia passar por Josué sendo o líder daquele povo. E Deus disse: seja forte e corajoso, se esforce, não temas, eu sou contigo. Deus que falou a Abraão, Ele também falou ao profeta Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de por nós? Olha a voz do Senhor: a quem enviarei? Abraão ouviu a voz de Deus, Josué ouviu a voz de Deus, e o profeta Isaías também ouviu a voz de Deus ao chamado: a quem enviarei? Aonde estão aqueles que já foram chamados? Glória. Onde estão aqueles que estão à disposição de cumprir o chamado? Porque o profeta disse: e disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ouvimos a voz do Senhor, quando Ele nos chama em verdade, o nosso coração deve estar apto para ouvir e seguir e obedecer o chamado de Deus. Você está com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus? É uma pergunta. Você está com o ouvido atento? Amém. Meus irmãos, tantas pessoas são rebeldes, tem filho rebelde, que não respeita pai, respeita mãe. Tem ovelhas, que não é ovelha não pode, porque ovelha é dócil, é obediente. Lá em Mateus, no sermão de Mateus 25, diz: de um lado ficará as ovelhas, do outro ficará os bodes. E os bodes serão lançados para o local de castigo. Já as ovelhas não, as ovelhas serão lançadas, para o reino do Senhor, para o reino dos céus. Irão para o reino do Senhor. Porque, meus irmãos, quem ouve a palavra é ovelha é dócil, ouve a palavra, mas tem uns bodes, meu irmão. Agora eu comecei a apertar, né, meus irmãos? Tem uns bodes que são rebeldes, desobedientes, e não quer ouvir a palavra, o direcionamento de Deus, não obedece a ninguém. Mas vamos já ver o negócio aqui. Não obedece. Os desobedientes, misericórdia. Por isso a Bíblia diz: a quem enviarei que há aqui por nós? O profeta estava à disposição de obedecer ao chamado de Deus. Ele está falando conosco, portanto, venhamos prestar bastante atenção para a sua palavra. Se eu falar uma coisa, está o momento da palavra, é um punadão, um couro, é um sai do banheiro, é um sai para conversar, meus irmãos, misericórdia. Outro é no celular, é no WhatsApp, é no Instagram, é no Facebook. Aí dessa forma, não recebe a palavra, não é alimentado, e quando vem a prova, está como diz lá Mateus capítulo 7, alicerçado na areia. Quando vem a tempestade, o que é que acontece? Quem está alicerçado na areia? Mateus, aquele que eu compararei, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, aquele que é edificado na rocha. Mas o que é que acontece na areia? Aquele que está edificado na areia, quando vem a tempestade, desaba, não tem firmeza e não tem segurança, porque não está na rocha. A rocha é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em primeiro lugar, eu acho lindo esse texto que diz: o Senhor disse a Abraão, o Senhor disse. Abraão ouviu que a voz de Deus falando ao coração dele. E em segundo lugar, o que é que aconteceu? Ele disse o que? Saia da sua terra, da sua parentela,
e da casa do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. O que é que eu aprendo aqui? Em segundo lugar, Deus exigiu renúncia a Abraão. Deus exigiu renúncia. Ele deveria deixar sua pátria, deveria deixar seus parentes e amigos e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Renúncia. Deixar aquilo que estava lhe apegando, te afastando de Deus. É claro que a família não é coisa ruim, mas Deus estava pedindo essa situação para ele. Renúncia. E eu coloquei aqui: o Senhor ordenou ao jovem rico: vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e me segue. Jesus estava provando a fé do jovem rico. A atitude do jovem rico foi sair triste da presença de Deus. Às vezes, meu irmão, Deus pede de nós, sim ou não? Para nós renunciar, para não deixar. O jovem rico chegou: bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino do céu? Aí Jesus disse: tu conhece o mandamento? Ele disse: conheço, sim, guarda tudinho. Aí Jesus provou: pois vende tudo e tu terá um tesouro no céu. Sabe o que ele fez? Ele trocou o tesouro do céu pelo tesouro da terra. Ele preferiu as coisas materiais aqui da terra do que o tesouro no céu. Ele não renunciou. Sabe como é que ele saiu? Triste. É o que acontece na vida daquele que não renuncia. Eu não digo que você não deve construir, a gente constrói. Eu andei aqui na última vez pedindo oração para Deus me abençoar com o carro, e Deus abençoou, glória a Deus. Até ali meu instrutor, o Renê, está me ensinando a dirigir, glória a Deus. E Deus abençoou a nossa